Regional está no ar. Terminou hoje, ontem em Bissau Melhor, uma ação de formação sobre o cabo submarino para países de língua oficial portuguesa e espanhola em Bissau. A formação, que vinha decorrendo desde o passado dia 20 de maio corrente, foi organizada pela Autoridade Reguladora Nacional, a ARN, em colaboração com o Centro de Excelência da União Internacional das Telecomunicações, UIT. Técnicos de diferentes instituições públicas e privadas reunidos numa ação de formação em matéria de cabo submarino. Trata-se de um evento de cariz predominantemente pedagógico, organizado pela Autoridade Reguladora Nacional, ARN, cujos formadores provenientes do Centro de Excelência da União Internacional das Telecomunicações foram agradecidos. Aos formadores, nas pessoas dos engenheiros José Antônio Moraes de Oliveira e Carlos Manuel Almeida, queremos agradecer pela forma esclarecedora e competente com que nos apresentaram os temas inscritos no programa de formação. Tivemos a oportunidade de ter noções básicas sobre as partes constitutivas de um sistema de ligação internacional do cabo submarino, de fibras ópticas, os órgãos que devem fazer parte do processo, os aspectos a ter em consideração na celebração de contratos de interligação. Nesta ação de formação, que decorreu de 20 a 24 de maio corrente em Bissau, estiveram também participantes provenientes de Moçambique. Em nome não só pessoal de Moçambique e do INCM, que é a autoridade reguladora, mais uma vez agradecer à Guiné-Bissau, aos organizadores deste programa, à ARN, à ITU, pela hospitalidade e por aquilo que nos puderam proporcionar, e esperamos poder em breve voltarmos a Guiné-Bissau também para aprendermos ou então para partilharmos aquilo que Moçambique também tem feito, tem vindo a fazer na área das telecomunicações ou também em fibra óptica e cabos submarinos. Em nome do Conselho de Administração da Autoridade Reguladora Nacional, ARN, o engenheiro Mané destacou as vantagens do projeto de cabos submarinos. Nesse projeto do cabo submarino vai nos permitir a criação da rede mundial, da rede nacional da fibra óptica de grande capacidade, abertura do mercado de cabo submarino através da doação do quadro. Com tudo isso, vai nos dar N facilidades. Facilidades essas como governações eletrônicas, telemedicina, na área de saúde, na área de educação, ensinos e acesso a grandes controles das bibliotecas, usos de bibliotecas virtuais, conferências entre associações juvenis, comércio eletrônico, desenvolvimento dessas atividades e outras mais. Com isto, com os projetos, a criação da estrutura para a gestão do controle de tráfego, criação de projetos de telecentros comunitários que neste momento está em andamento. Há um projeto na área a nível da educação, que são de telecentros nas escolas, são 5 escolas pilotos que vai beneficiar desse projeto. E mais na política de saúde. O Hospital Nacional, nesse momento, é o exemplo que neste momento estamos a fazer um trabalho para criar uma rede que permita ter a base de dados em termos dos usuários deste centro. A Autoridade Reguladora Nacional reconhece que a internet continua a ser um luxo em grande parte da administração guineense. Outro seminário que também encerrou os seus trabalhos aqui em Bissau foi o do Sinjotec, Sindicato de Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social. O objetivo foi de formar os jornalistas sobre a forma como devem comportar em situações de conflito. Os jornalistas vindo de diferentes órgãos do país tomaram parte num seminário de 3 dias sob o lema Jornalismo em Situação de Conflito. No ato de encerramento, os formadores disseram estar muito orgulhosos de fazerem parte deste seminário que vai trazer bons resultados para os jornalistas guineenses. É uma troca de experiências. Não vim fazer-vos aprender, mas sim aprendemos uns com os outros. Portanto, mesmo quando partirmos ou deixarmos Bissau, vocês podem continuar a fazer estas trocas de experiências entre vós. Podem ter a vossa rede, consultando as elites com experiência quando tiverem algum problema, pois na profissão há um mínimo de humildade a ter. Também penso que aperceberam-se ao longo da minha intervenção de que estamos em África, o jornalismo não é bem respeitado. Quanto a isso, há uma associação que fez um estudo cuja conclusão é que o jornalismo, a política e a polícia são as profissões menos respeitadas em África.
Por isso temos responsabilidades e cada um de nós deve trabalhar para que o jornalismo seja respeitado por todos. Para tal, há muitas coisas que devemos evitar e estarmos seguros de que somos formados. On met pas fin les leçons comme ça. On gagne tous les jours. Não terminamos a lição de uma forma definitiva. Aprendemos sempre, pois raramente há coisas novas pelo que podem continuar a aprender mutuamente. Eu, pessoalmente, também tive muitas experiências convosco. A minha satisfação de estar aqui para melhorar o nosso trabalho em conjunto. Para o vice-presidente do sindicato, Domingos Sanca, salientou o seguinte: o seminário que ora encerramos constitui uma mais-valia para a classe jornalística guineense, pois os temas abordados foram pertinentes e interessantes. Portanto, razão pela qual faço aqui um apelo para que todos os presentes, todos aqueles que estiveram presentes durante esse seminário, aproveitem os conhecimentos aqui adquiridos para melhorarem os seus trabalhos como profissionais da comunicação social. Faço um apelo porque nem todos tiveram a oportunidade de participar neste seminário, para que transmitamos as experiências adquiridas aqui aos que não tiveram esta ocasião. Portanto, para o bem da classe, nós, como sindicato, envidaremos esforços para que ações como estas se repitam várias vezes. No final da cerimônia, os formandos receberam seus respectivos certificados de mérito, onde também pousaram para uma foto de família. Os jornalistas são considerados como vetores importantes na difusão das informações de cariz sobre cultura, de cariz cultural, financeira, assim é que é. Esta posição foi defendida recentemente em Dakar pelo governador da BCAO. Timote Kone falava do encerramento do encontro de formação de jornalistas da UEMOA. A realização de jornalistas da União Monetária da África Ocidental com instrumentos que lhes permitam o tratamento das questões econômicas e monetárias junto às populações. Os jornalistas foram considerados os vetores muito importantes para a análise e difusão junto ao público. Tchemoko Melite Kone falou igualmente das ambições do BCAO e garantiu, por outro lado, que a formação e apetrechamento vão prosseguir nos próximos tempos para melhor tratamento das questões de informação e de cultura financeira. Vocês são os vetores mais importantes para trazer esta decisão, para os análises e difundir junto ao público. É por isso mesmo que pensamos que era necessário apostar seriamente num estilo jornalístico ou mais próximo. Para nós, pensamos a melhor forma de lhes apoiar é fazer conhecer a instituição, seu funcionamento, a sua organização, a sua missão e, sobretudo, como o banco aborda cotidianamente as execuções das tarefas que derivam desta missão. Estou bastante satisfeito, vi muitos microfones, muitas câmaras e isso me faz lembrar que estou no meio da imprensa e de comunicação. Mas espero continuar num longo debate. É preciso saber em que momento, quando, porquê, como é necessário comunicar as coisas. Vamos lá chegar progressivamente. Vou-vos assegurar que não temos a intenção de terminar a formação aqui, porque temos uma ambição. Os nossos países têm uma ambição. Os nossos bancos têm uma ambição. E esta ambição pretendemos partilhar convosco. E vamos talvez um pouco longe. Pretendemos que estejam no alto nível, porque precisamos de jornalistas, nomeadamente na matéria de informação e de cultura financeira. É o nosso objetivo, mas para lá chegar é necessário sermos todos sábios. Satisfeitos com a formação dos jornalistas presentes, agradeceram os promotores e lançaram um apelo à continuidade das ações idênticas como forma de preparar melhor os jornalistas para os desafios do futuro. Este encontro não apenas nos permitiu familiarizar-se com a nossa instituição comum, que é o BCAO, a sua missão, a atribuição, os seus serviços e o seu funcionamento, mas também, sobretudo, o BCAO no imaginário coletivo. Este seminário nos permitiu igualmente, nós os homens e as mulheres dos mídias,
de interlocutores privilegiados do grande público de servir da política monetária e econômica da União conduzida pela BCAO. Após 48 horas de intensos debates, é o momento de agradecer ao Sr. Governador e toda a sua equipa por esta engenhosa ideia de nos reunir aqui na capital de Teranga. O Banco Central dos Estados da África Ocidental, BCAO, é uma instituição de emissão comum aos 8 Estados-membros da União Monetária da África Ocidental, UMOA. Uma outra missão do banco é de centralização das reservas de divisa da União, emissão monetária, de gestão da política monetária, organização e segurança das atividades bancárias, assim como assistência dos Estados-membros da União. O nome correto é Tiemoko Melie Koné, presidente do BCAO, que falava no encerramento do encontro de formação de jornalistas da UEMOA, que decorreu em Dakar. Numa cerimónia realizada hoje no Centro Cultural Brasileiro, em Bissau, foram impulsados os novos membros da Associação Guineense de Estudantes e Amigos de Cuba. Os novos corpos sociais da associação tomaram posse na presença do embaixador da Cuba. A Associação Guineense dos Ex-Estudantes e Amigos de Cuba impulsou hoje 10 novos membros da sua direção. A cerimônia contou com a presença do embaixador da República Popular de Cuba, Elis Alberto González Polanco, que no uso da palavra agradeceu e ratificou os bons laços de cooperação entre os dois países irmãos. Queridos hermanos guineenses, hoy Día de África, en el día de nuestra nacionalidad también, esa en que nos sentimos orgullosos de haber recibido la sangre de los africanos que llegaron de una forma u otra a nuestro continente. Si ustedes han elegido este día para dar a conocer la nueva dirección de la asociación en ese gesto muy lindo, muy profundo y muy solidario, Cuba estará eternamente agradecido de sus hijos, de dentro y de fuera del país. La patria de Fidel siempre está al lado y siempre estará al lado de la patria de Amílcar Cabral, y ratifica que mantendrá su cooperación eternamente en las áreas de la salud, la educación y otras áreas donde podamos ser útiles. Eusébio Rasul Pedreira prometeu trabalhar com empenho para garantir um bom funcionamento da organização, a qual foi-lhe incumbido o cargo do presidente. Reconheço que o momento que a nossa organização atravessa não é de melhor. Esta ocasião, para mim, não é apenas uma oportunidade de liderar ou de fazer novas amizades, mas sim é um desafio como vários outros desafios que a vida às vezes nos impõe. Por isso, acredito no velho ditado que disse: a felicidade não resume na ausência de problema, mas sim na sua capacidade de lidar com eles. Por isso, o desafio que hoje assumi perante vós ficará traçado no primeiro plano enquanto responsável máximo dessa nossa organização. Hoje, infelizmente, uma parte considerável desses compatriotas se encontra espalhada um pouco por todo o canto do mundo, sem um futuro garantido, e muitos outros no desemprego e com famílias por sustentar. A estes indivíduos, prometo-me dedicar uma atenção especial. Podem contar com todo o meu apoio e solidariedade. Esta associação foi criada há mais de 15 anos pelos antigos estudantes de Cuba e foi legalizada em março de 2006. As suas atividades são no âmbito de confraternização, através de comemoração de datas importantes em Cuba, como é o caso de 26 de julho, data da sua independência. Gratos a Cuba, estudantes guineenses que estudaram naquele país impulsaram hoje os novos corpos sociais daquela associação. A União Africana celebra hoje o 50º aniversário da sua fundação, com o palco central das comemorações a acontecer hoje em Addis Abeba. No país, a Associação dos Jovens Panafricanistas Revolucionários, a JUPAR, organizou uma marcha na cidade de Bissau, que decorreu de Chapa de Bissau a Praça dos Heróis Nacionais para assinalar a efeméride. A União Africana, UA, lembra este sábado o 50º aniversário da fundação da sua predecessora, a Organização da Unidade Africana, OUA. Para assinalar a efeméride na Guiné-Bissau, foi organizada uma marcha pela AJOPAR, da Chapa de Bissau à Praça dos Heróis Nacionais,
que culminou com alguns discursos por parte de alguns dos presentes em alusão à data. Um dia aqui desconhecido para africanos, só que não deve de reforçar, de fascinar os jovens com essa ideologia que se não fundar. Ela não me está pedir todo pessoas, todos educadores, como se comete criança dessas canalanta, para poder explicar aqueles meninos o que está significando Dia da União Africana, 25 de maio. Outros combatentes pensam na União Africana. A União sempre está da força. Ele comandante, que a gente fala, isoladamente não pode libertar. Não pode libertar, hora que não une, não dá muita força, não liberta não terra. Por sua vez, o representante da União Africana no evento proferiu umas considerações alusivas à data. For this occasion that has been going on for the past 1 week to celebrate the 50th anniversary of the formation of African Union and the 55 years of the Pan-Africanism. Meus agradeço a todos os jovens da JOPAR, da Associação dos Jovens Pan-Africanistas Revolucionários da Guiné-Bissau e Camarada Imani, e todos os jovens que esta semana estão a levar a cabo jornada em comemoração de 50 anos de fundação da Organização da Unidade Africana, ou não está a falar União Africana, e também 55 anos do Dia da Libertação Africana. E por fim, um dos organizadores da marcha deixou uma mensagem aos jovens em especial. E a mensagem para todos os camaradas, todos os jovens de toda idade que não olham na televisão, não falam na rádio, não estão falando camaradas, como futuro da África está no mão, destino da África está no mão. Se o mestre da África ser livre completamente, para ser unido, então poder fazer parte da organização de massas que estão a fazer trabalho para a libertação de toda a África. Fundada no dia 25 de maio de 1963 em Addis Abeba, a OA contou com o apoio de 32 países africanos que eram independentes, tendo agora 54 membros. Na segunda parte, curtinho intervalo mesmo, a Sociedade Mocotá Limitada abriu uma fábrica de fibra de vidro com possibilidade de produzir coberturas para residências, piscinas, banheiras, depósitos de água, carteiras para escolas. O guinense vai contar com uma fábrica de fibra de vidro no país. Esta novidade foi trazida pela Sociedade Mocotá Limitada, que fica situada no bairro militar, onde vão fabricar os produtos tais como cobertura para residência, piscina, banheira, depósitos de águas, carteira para escola, entre outros produtos. Ser fibra de vidro e não ser possível produzir telhas que não ser adaptado à nossa realidade, ou seja, o cana tem calor. Portanto, a hora que cobre a casa aquela, ou o anexo, ou qualquer coisa que cobre aquela, o tem condições para viver lá, nas condições normais, sem ser o que forno que está sendo na casa de zinco. Outra vantagem que tem é como a catadicha passa raios ultravioletas, que raio faz mal mesmo a saúde. Em termos de estratégia, como falou, não leva mais ou menos 1 ano para conseguir montar todo esse processo. Não fazia nos primeiros ensaios e gosto não com essa produção em série. E, tanto a ideia é lança produto no mercado para não com essa produção em série. O administrador Carlos Rui Ribeiro falou das vantagens deste produto e também das expectativas de aceitação do mesmo no mercado. Nós temos uma gama de oferta muito variada, que trabalha desde telhas de cobertura de casa, depósitos para água, que por vai ter 10 mil litros, telhas que estão por em armazéns de coco de caju, ou grandes armazéns, de telhas inteiras de 12 metros de curva. Não pode produzir, barcos, piscinas. Piscinas se vantagem como em vez de gastar dinheiro na estrutura, tudo que não apoia, na cova só. A nós preparou que a estrutura vai encaixar lá. Portanto, que tem riscos de manutenção, de dano, outra coisa.
para além de banheiras, polibãs, é engrosso e componente fibra. Em relação à população mais carenciada, e dependiu de qualquer política governamental. Se o governo está interessado na promover produto e pode perfeitamente baixar uma série de taxas que está fazendo com que não pode concorrer com o zinco. E lá sim não pode falar, não pode oferecer ao mercado de Guiné um produto muito melhor do que zinco a um preço concorrencial. Portanto, depende de qualquer políticas que não tem à volta do próprio produto. Este produto vão estar disponíveis no mercado a partir do mês de junho do ano em curso. O país dispõe, a partir de hoje, de uma fábrica de fibra para concorrer e, quem sabe, derrotar a concorrência dos zincos. Tudo dito no telejornal de hoje. Nós voltamos a ver-nos amanhã. Bom fim de semana. Passe bem.